Olá, pessoal! Meu nome é Janaína Veronese Alberton, eu sou engenheira agrônoma e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o diagnóstico visual de deficiência dos macronutrientes secundários do solo, que são o cálcio, o magnésio e o enxofre. Antes de a gente falar aí sobre os sintomas visuais da deficiência desses 3 macronutrientes secundários do solo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a função de cada um, para vocês entenderem como cada um é importante no desenvolvimento das plantas. Então, o cálcio, por exemplo, ele é extremamente importante para manter a integridade da parede celular da minha planta. É ativador enzimático e ele é necessário na osmorregulação e manutenção do equilíbrio catiônico e aniônico das minhas células. Na matéria seca que eu tenho do solo, lá no solo, geralmente o cálcio está aí com teor entre 0,5% e 3%, né? E o cálcio, ele pode ser absorvido lá no solo somente pela coifa das raízes jovens, né? Quando eu tenho um excesso de outros cátions lá no solo, a exemplo do potássio e do NH4, eu posso estar ocasionando a inibição de absorção do meu cálcio. Então, a planta vai absorver em quantidade pequena ou talvez não absorva, e isso, obviamente, vai causar prejuízo aí no desenvolvimento da minha planta e na minha produtividade final, né? Como ele desempenha um papel extremamente importante no alongamento das células, na divisão celular, eu vou ter redução de tamanho, eu vou ter redução do tamanho da raiz e, com isso, um prejuízo lá na minha produtividade. O magnésio, né, ele ativa várias enzimas, é um constituinte da clorofila, extremamente importante, e ele está envolvido na assimilação de CO2 e também na síntese proteica lá das minhas plantas. O magnésio ele pode ser absorvido diretamente da solução do solo, pelas raízes da minha planta, né? A concentração de magnésio lá na minha solução geralmente é superior à de potássio, né? Só que a taxa de absorção do magnésio ela é menor que a de potássio. Então, quando eu tenho uma quantidade de potássio muito elevada, eu vou estar impedindo que haja uma absorção adequada do meu magnésio, né? E essa menor taxa de absorção, ela é atribuída à falta de um mecanismo especial de absorção e transporte do magnésio, que é lá através da membrana plasmática. Então, ele pode ser muito reduzido, sua absorção pode ser muito reduzida quando eu tenho excesso de outros cátions, a exemplo do potássio e também do NH4. Aí vem a importância de eu estar aplicando nutriente na quantidade correta. E o enxofre, né? O enxofre é necessário para a síntese proteica e função estrutural da planta e também é um constituinte das coenzimas necessárias para a síntese das proteínas, né? Síntese de proteínas. Então, outros nutrientes lá na solução do solo dificilmente vão afetar a absorção do enxofre, né? Diferente do magnésio. Contudo, o selênio em específico reduz substancialmente a absorção do enxofre. Então, a planta pode absorver enxofre de outras formas, como, por exemplo, da atmosfera através do estômago. Então, conseguem ligar em relação ao que eu falei sobre cálcio, magnésio, enxofre, o que dificulta talvez a absorção deles, a importância de os nutrientes do solo estarem em equilíbrio, nem em falta e nem em excesso, porque pode haver esse impedimento de um impedir que o outro seja absorvido e vai gerar aí prejuízos para a sua planta. E quais são então os sintomas visuais de deficiência desses macronutrientes secundários do solo? O cálcio, por exemplo, como ele está ligado à divisão celular, ao alongamento das células, vai primeiro haver uma redução do tamanho, no porte das plantas, elas vão ficar menores. Outro sintoma é a necrose nas regiões meristemáticas jovens, no ápice, né? Vai ter necrose aí dessas plantas. Então, como a gente pode ver aqui nesse exemplo que foi colocado, certo? E os sintomas sempre são mais visíveis nas folhas jovens, porque o cálcio é um elemento muito pouco móvel lá no floema. Outros sintomas de deficiência do cálcio também são que as folhas mais jovens, elas apresentam deformação, exemplo aqui da nossa imagem. Também pode formar ganchos, né? Elas podem arquear, as folhas começam a arquear. E também nos casos mais severos, o ápice da raiz aqui, os ápices radiculares, eles começam a morrer. E os caulinares também. E isso faz com que a planta toda chegue à morte.
Outro sintoma, né, quando a gente arranca a planta do solo, a gente consegue observar na falta de cálcio que as raízes elas vão estar mais escurecidas, apresentam uma cor castanho mais escuro, e elas também têm redução do tamanho e da ramificação. Consequentemente, a planta também vai ficar reduzida. Além do cálcio fazer parte da divisão celular, do alongamento, com essa redução da raiz, a parte aérea também vai sofrer redução. Em relação ao magnésio, o que eu observando a planta consigo entender que é uma falta de magnésio? Bom, nas plantas, o magnésio ele tem um papel específico na ativação de enzimas envolvidas na respiração, na fotossíntese, síntese de DNA, síntese de RNA, e ele é um componente do centro das moléculas de clorofila. Então, eu vou observar clorose nas folhas, com sintomas entre as nervuras. Por que esses sintomas vão estar aqui entre as nervuras mais aflorados, né? Porque eu tenho o magnésio inalterado, ele permanece inalterado nas nervuras quando ele é comparado ao limbo foliar, né? E ao contrário do cálcio, em que os sintomas iniciam nas folhas mais jovens, ele vai iniciar aí nas folhas mais velhas. O magnésio também vai causar aí a queda das folhas de forma prematura, né, prejudicando todo o sistema de desenvolvimento dessa planta. O ápice e a margem das folhas, elas começam a curvar-se, né, as bordas e a ponta das folhas, elas começam a ter uma curvatura para cima, né? O caule da planta se torna mais fino e também vai apresentar, com tudo isso, um crescimento reduzido. E o enxofre? Quais são os sintomas visuais de deficiência do enxofre? É sempre bom lembrarmos que o enxofre ele é constituído de 2 dos 21 aminoácidos que formam as proteínas celulares vegetais. E ele promove a nodulação para fixação biológica de nitrogênio que as leguminosas fazem. Então, a falta dele vai prejudicar essa nodulação, essa fixação biológica de nitrogênio. Né? E ele ajuda também na produção de semente, ele é necessário para a produção, para a formação da clorofila, né? Apesar de não ser um constituinte dela, e ele está presente em vários compostos orgânicos, né? Que dão os odores característicos, por exemplo, do alho e da cebola, é graças ao enxofre. Então, quando eu começo a observar aí nas plantas uma clorose generalizada, uma clorose que pega a folha toda, né? Não é pontual, incluindo as nervuras, eu posso já desconfiar que é uma falta de enxofre. O sintoma também aparece nas folhas mais jovens, né? A exemplo do cálcio. Também vai haver uma redução do crescimento da parte aérea, né? Toda vez que a gente prejudica a folha de alguma forma, eu acabo reduzindo o tamanho de planta, porque todo o meu sistema de desenvolvimento acaba sendo prejudicado. Uma redução no tamanho da raiz e uma baixa nodulação, porque o enxofre está diretamente ligado a esse processo de nodulação aí das plantas, né? Então, comparando aqui, a gente tem algumas plantas para vocês compararem. Uma planta de milho com e sem deficiência de cálcio. Então, olhem, sem deficiência de cálcio, uma raiz tamanho bacana, né? A parte aérea também de forma bacana, sem nenhuma mancha, sem nenhum sinal, sem estar arqueada, né? E olhem a diferença aí para uma planta que tem deficiência de cálcio. O tamanho reduz muito. Deficiência de magnésio também, observem a redução da raiz, observem as folhas, né? Então, consequentemente, isso vai trazer uma queda de produção muito grande. E deficiência de enxofre também, observem aí, olha como diminui o tamanho de raiz, né, na planta, onde nós temos deficiência, onde nós não temos deficiência, consequentemente reduz o tamanho de planta, reduz a área foliar e produtividade. Essa aqui, gente, é uma fonte que eu utilizei para estar me baseando nessa aula de hoje. Eu gosto sempre de citar quando eu uso fontes que me auxiliam nas informações que eu passo. Então, essa é uma fonte, quem quiser pesquisar, inclusive é uma ótima leitura. E se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, compartilhem, repassem isso para os colegas de vocês que também merecem aprender um pouco mais. Curtam também o nosso canal, que está ficando bem bacana. Grande abraço para vocês!